FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da FATD Consultoria, o FATD em Série. Meu nome é Cássia Castro, sou consultora associada aqui na FATD Consultoria. E hoje, nossa reflexão vai ser sobre um texto de autoria própria do nosso consultor responsável Felipe Amaro, que traz uma discussão comportamental que há muitos anos permeia entre as principais organizações no que tange às relações interpessoais de seus colaboradores em diversos níveis hierárquicos, a vaidade. A palavra vaidade possui sua origem em um termo latino denominado vanus, que significa vão, vazio, e está altamente relacionado ao ego, ao orgulho, à soberba e entre outros adjetivos, que apontam para uma conduta focada no eu e no prazer em destacar-se por um fator específico de um determinado grupo social. Muitos autores abordam esse tema e conduzem as discussões sobre a experiência de se conviver com pessoas que possuem elevado nível de autoestima. Porém, os danos que esse pequeno entrave comportamental pode causar são inúmeros e podem gerar consequências desastrosas para uma organização. O filósofo escocês Adam Smith pondera no livro A Riqueza das Nações que, para a maioria das pessoas de elevado poder aquisitivo, o principal prazer consiste em exibi-lo, algo que aos seus olhos nunca é tão completo como quando elas demonstram possuir aquelas marcas decisivas de opulência que ninguém mais pode possuir, a não ser elas mesmas. Entender a distinção humana, quando relacionada aos bens materiais, é uma das necessidades que fazem com que o capital financeiro de um cidadão o coloque em um patamar ou status diferenciado aos demais do seu convívio social. É comum associar o alto padrão aquisitivo e a riqueza em bens materiais concretos, porém, podemos associá-los também à cultura e ao conhecimento dos costumes de uma determinada comunidade, ao amor fraterno ou matrimonial, e até mesmo à felicidade conquistada em diversos meios ou alcance de metas. O principal fator que afeta essas relações de convívio é a forma, ou seja, a conduta pela qual são apresentados os bônus adquiridos aos demais, muitas vezes fazendo com que o outro se sinta submisso a essa conquista, ou até mesmo transposto em seus valores e bagagens históricas e emocionais, como apresentado em uma reportagem de uma famosa revista onde um cidadão, analisando os recursos utilizados pela organização para motivar os seus colaboradores a atingir elevadas metas de vendas, processou a empresa em que trabalhava e foi indenizado em R$500 mil, por ser obrigado a participar a contragosto de festas com presença de garotas de programas e assistir a filmes de gêneros maliciosos. No processo, o autor da ação relatou que as garotas eram o prêmio de algo como uma política de incentivo de vendas. Neste caso, a empresa conduziu sob o aspecto psicológico que envolve os benefícios da vaidade, fazendo com que os seus colaboradores produzissem melhores resultados para satisfazer desejos que não são produtivos para aqueles que desejam a construção de uma família tradicional, o que pode ser um objetivo central de um indivíduo. Jean-Paul Sartre, filósofo francês e um dos principais nomes do pensamento existencialista, atribui ao comportamento operante do homem suas principais características de personalidade, definindo que o homem é aquilo que faz. Desta forma, para amenizar as possíveis dificuldades encontradas nas relações entre os colaboradores de uma organização e até mesmo em uma comunidade, ater-se ao que se conquista com o que é realizado em seu próprio mérito torna-se o melhor meio para minimizar as diferenças humanas e acender o crescimento coletivo tão almejado por gestores de grandes empresas. Afinal, a equipe trabalhando unida gera melhores resultados e lucros. A educação, a criatividade e o senso de equidade tornam-se fatores primordiais para que o ambiente de trabalho seja pacífico entre seus pares, trazendo novas perspectivas de autocrítica e reflexão.
além de renovação da cultura organizacional da empresa. Uma atividade que pode colaborar para a efetividade desse trabalho são ações sociais comunitárias de responsabilidade social e análises críticas reflexivas da atual situação de pobreza que grande parte da população mundial perpassa, pois entender as dificuldades alheias geralmente nos faz refletir o quão humanos somos e o quanto podemos fazer para minimizar estes danos. Afinal, o valor dos grandes homens mede-se pela importância de seus serviços prestados à humanidade. Frase memorial de Voltaire. Portanto, uma organização que possui bons colaboradores é aquela que possui seres humanos sensíveis e priorizam as boas relações de convívio. Conheça mais sobre nossos trabalhos em nosso site www.fatd.com.br. Também estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. O endereço é /FATD Consultoria. Obrigada por ficar comigo até aqui e até o nosso próximo podcast. FATD em Série, o seu podcast inspiracional.